E vem conferir a crítica do anime Banished from the Heroes Party. E eu assisti mais um anime que chegou na temporada de janeiro de 2024, chamado Banished from the Heroes Party, ou Banido do Grupo dos Heróis. E é um anime que, quando eu vi o trailer, e principalmente o pôster, passou muito a ideia de ser um anime de Sekai, mas ainda bem que não é. Só é um anime que se passa num universo de fantasia, com uma temática bem parecida com os conceitos de um RPG. Assim como o nome diz, o anime conta a história de um herói que fazia parte do principal grupo de heróis daquele mundo. Mas um dia, por um motivo que eu não vou revelar aqui, por ser spoiler do anime, ele acabou sendo banido desse grupo. E a partir daí ele resolve ter uma vida mais tranquila no campo, numa cidade afastada da capital, onde ele vai conseguir ter uma tranquilidade. E depois do reencontro com uma personagem muito querida do seu passado, eles acabam vivendo junto nessa cidade do interior. Bom, esse é um anime que passa uma ideia interessante, porque ele vai ter o universo de fantasia, ele vai ter personagens clássicos que nós conhecemos de grupos de heróis de RPG clássico, mas não focado nessa parte da fantasia, focado sim na parte do Slice of Life. Porque a gente vai acompanhar o dia a dia desse personagem que já foi herói, agora querendo ser um eremita, agora querendo cuidar dos problemas menores da cidade. E essa ideia, se bem feita, se bem executada, poderia trazer um ótimo anime com um potencial grande de algumas temporadas e trabalhar um universo de fantasia que já foi usado e reusado várias vezes em gêneros diferentes de uma maneira diferente. Mas não foi isso que aconteceu. A ideia é realmente boa, mas o desenvolvimento dela não é tão interessante assim. Porque na forma como eles utilizam aquela cidade do interior e os problemas que ela tem, faz com que a cada episódio que passe vire uma grande repetição e não tenha algo tão empolgante acontecendo assim. E isso acaba gerando do público um desinteresse, porque eles não conseguem fazer com que aquela cidade do interior, seja um personagem à parte. Então a partir daí, muitas coisas que acabam acontecendo acabam parecendo genéricas. E eu digo mais, tem muitas situações que o anime se coloca que, se fosse um outro tipo de anime, você que está assistindo com certeza ia falar que aquilo parece um filler, para você ter uma noção de como os episódios em alguns momentos são repetitivos, são pouco inventivos na sua narrativa e aí acabam deixando tudo muito mais chato. E aí a gente chega nos personagens, porque se o universo não funciona, é também muito culpa dos personagens. Porque esse não é um anime simplesmente de fantasia. Então você não está esperando grande sequência de ação. E ele se vende como um slice of life, como eu falei. Então a partir daí, um ponto fundamental para fazer com que o anime funcione bem seria os personagens funcionar bem em tela. Se os personagens funcionam bem, se eles têm uma boa dinâmica, se eles têm uma boa química, eles vão fazer com que você, como público, tenha interesse e vontade de querer consumir até os episódios mais pacatos, até os episódios que não tem tanto dinamismo e tanta novidade assim, porque você gosta deles e quer acompanhar eles. E aí é que entra o problema, eles não são interessantes. Eles não são personagens ruins, nem o protagonista é um protagonista ruim, nem a princesa que tá com ele é ruim, nem ninguém da sua ex-equipe de heróis é ruim, mas nenhum deles é novo ou interessante o suficiente. Então, mesmo que não seja chato acompanhar a história deles, se não tenha raiva de acompanhar as histórias através do olhar deles, ao mesmo tempo, eles também não são cativantes. E se eles não são cativantes, para que você vai querer acompanhar a jornada e a vida daqueles personagens? Então, isso acaba se tornando outro problema, porque eles não sendo interessantes, uma aventura e um universo e uma narrativa que não é tão interessante também cai muito de ritmo. E aí entra um outro problema da escolha de visão de narrativa, porque além de tudo isso ter esse problema de personagens não empolgantes, com uma narrativa que não consegue utilizar bem a ideia que eles têm, você ainda tem um grupo de heróis que o tempo inteiro vai repetindo o que aconteceu. E aí gera aquele problema, porque cada vez que mostra o ex-grupo de herói deles, mais você como público pensa, olha, eu acho que o anime seria muito mais interessante ver esse grupo de heróis, ver essas viradas, ver como eles chegaram até esse ponto. E eu acho que esse é outro problema, porque realmente você parece que não quer ver essa narrativa, quer ver outras. E quanto mais o episódio vai passando, quanto mais a temporada vai passando,
falando, os mistérios que eles vão criando não são tão interessantes, as resoluções são menos interessantes ainda, e um anime que tinha um potencial narrativo, de personagem, de trazer algo novo numa gênero que só tem a mesmice, acaba decepcionando. E aí entra na parte técnica que também fica abaixo pra mim. A parte técnica que você vê que, em questão de trilha sonora, ela é bem genérica, ela acaba não sendo marcante em momento nenhum, nem na abertura, nem no encerramento, e muito menos na trilha que acontece ao longo da obra. E na parte da animação, eu não acho ela fluida e eu não gosto muito do design que deram para esse universo. Parece que esse é aquele anime de um estúdio que está fazendo vários animes ao mesmo tempo na temporada. Então a partir daí, eles têm que dar atenção para vários projetos ao mesmo tempo. E por ter que fazer isso, alguns animes têm uma qualidade bem inferior. E isso acontece aqui. Quando você vê os cenários e o mundo, a construção de mundo que a animação faz, ela não é tão boa, ela não é tão refinada, ela não é tão bem feita. Os personagens também têm um design bem genérico. Um ou outro é um pouco mais interessante, mas é genérico. E quando vai chegando mais pro final da temporada, as sequências de ação acabam aparecendo. E nenhuma é tão fluida como poderia ser. Não é uma das piores animações que eu vi, mas é uma animação que ela é de bem mediana para baixo. Você vê que se fosse um anime que pedisse mais ação, pedisse mais animação, aí sim seria uma animação bem difícil de se ver. Já que são slice of life, eles conseguem regrar bem de um ponto a outro, mas é uma animação que poderia ser bem melhor. E eu repito, quando vai chegando pro final da temporada e ele necessita uma animação melhor, uma fluidez melhor, aí ele já vira uma animação bem decepcionante. Concluindo, com certeza o anime Banished from the Hero Paradise foi uma perda de tempo, porque é um anime que ele tem uma animação muito fraca, uma trilha sonora muito genérica, uma história que não convence, com personagens poucos criativos, e quando vai realmente virar uma história com mistérios para se desenvolver, virar algo ruim, com uma conclusão pior ainda, com uma animação que cada episódio que passa vai ficar pior. No fim, é um anime que é pior do que não valer seu tempo. É um anime que é muito ruim. E por isso que eu faço o anime Banished from the Hero Paradise com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime Banished from the Hero Paradise? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.